pessoal, e sejam mais uma vez super bem-vindos ao canal. Hoje o nosso assunto será maquiagem e será uma maquiagem para festas, eventos, formatura, casamentos. Aproveitando que está chegando o final de ano, então vamos aprender um Smokey Eye com brilho. Eu já preparei a minha pele já está pronta para começar a fazer e o nosso foco serão os olhos. Então, para começar a fazer os olhos, eu vou usar este produto que é como um primer. E ele vai fazer com que os olhos recebam melhor a sombra. Então ele vai dar uma boa clareada nessa parte, principalmente quem tem olho escuro, aqui na parte em cima, que é para poder receber a sombra e você poder ver a diferença entre as cores. E é uma camada bem generosa. Coloco o produto e espalho um pouquinho. O importante aqui no final, esfumar bem para não ficar nenhuma linha. E não podemos selar esse primer. Mesma coisa do outro lado. Então pode trazer o produto até aqui pertinho da sobrancelha. E com esse pincelzinho gordinho, espalhar bem. E esse produto vai fazer com que a sombra que você coloque depois fique mais intensa. Então você vai conseguir distinguir bem as cores. Começando a nossa maquiagem com a sombra mais clarinha. E eu vou usar esta sombra, que é uma sombra um pouquinho iluminador. E eu vou usar nesta região, não vem pra cá, é só da metade pro final, com um pincelzinho pequeno, delicadinho. E como nós vamos fazer uma maquiagem mais para festas, eventos, então tudo que a gente economizou no brilho nos outros vídeos, aqui a gente vai caprichar. Não precisa ser uma linha exata, porque nós vamos esfumar. Eu vou usar essa paletinha da Huda Beauty, Smokey Obsession. E é uma paleta que tem basicamente todas as cores que a gente vai utilizar. Tem o caramelo, que fica aqui, tem o preto, tem o marrom escuro, ou seja, tem todas as cores. Este Smokey Eye nós vamos fazer com delineador em gel. Então se você tem aquela sombra que não funciona muito bem, ou que ela deveria ficar preta e fica cinza, com delineador em gel, funciona super bem. Hoje nós vamos fazer negro, da Huda Beauty, geralmente funciona muito bem, tem uma boa pigmentação, mas se você tem aquela sombra que não funciona tão bem, funciona com o delineador em gel, que é a técnica que nós vamos estar fazendo hoje. Começando a nossa maquiagem, primeiro com a cor caramelo, que é a cor de transição. Então logo abaixo do que a gente fez aqui, embaixo do ossinho da sobrancelha, nós vamos aplicar a cor caramelo. Uma quantidade boa, tira o excesso e movimento circular. Pode começar com a sombra caramelo no último pelinho aqui dos cílios e trazer até aqui em frente, que seria o último pelinho da sobrancelha. Depois que nós usamos a sombra caramelo, nós vamos para a segunda sombra que vai ficar embaixo desse tom caramelo, bem próximo aqui ao côncavo. E essa cor eu vou escolher esse marrom, que é mais escuro, com o mesmo pincel e vou voltar a fazer o mesmo movimento abaixo do caramelo. Esfuma bem. E para voltar a suavizar e não ficar tão marcado, a gente pega um outro pincelzinho também de esfumar, volta na cor anterior, que é o caramelo, tira o excesso e coloca entre o caramelo e o marrom, para dar uma suavizada. O importante é você notar bem a diferença. Onde começa uma, onde termina a outra, mas que não tenha uma linha marcada. E quanto mais você esfuma, mais suave vai ficando. Então não vamos esfumar muito não. Eu vou explicar a técnica do delineador em gel com esse pincelzinho que é um pincel chanfrado. Retiro o produto e esse produto tem que ficar sempre muito bem fechado, porque ele seca, que é uma beleza, não dura quase nada se você não deixar fechado. Tiro o excesso e começo a trabalhar. Limpo o pincel e trago com toques para cima. Então, é assim que deve ficar o olho. Um pouquinho mais escuro aqui embaixo, aí você vai subindo e ele vai ficando um pouquinho mais claro. Depois nós vamos entrar com a sombra
A sombra, no caso de hoje, vai ser negra, mas você pode usar azul, violeta, verde. O importante é que o brilho que você vai usar depois seja do mesmo tom da sombra. Vou fazer o mesmo agora do outro lado. E agora com um pincelzinho pequeno. Quando nós estamos fazendo a técnica do Smokey Eye, como estamos usando negro, é muito importante tirar o excesso do pincel e, além disso, usar pincéis que são menores, porque aí você faz um trabalho mais delicado. Na mesma paletinha da Huda Beauty, utilizo o negro, tiro o excesso e vou fazer a mesma técnica. Eu coloco no início e vou limpando o pincel para cima. E ao mesmo tempo eu vou estar selando o delineador em gel. Não se preocupe em fazer exatamente até aqui em cima, você vai esfumar depois com o marrom. Depois que eu selei com a sombra preta, a gente vai voltar com o marrom escuro, entre o preto e o marrom. Depois que você terminou a parte dos olhos de fazer o esfumado, tanto com o delineador em gel, quanto com a sombra, aí você vem com o brilho. E o brilho você coloca somente na parte onde você usou a sombra mais escura. Ou seja, se for azul, preto, brilho preto e assim por diante. E eu vou usar esse brilho que é da NYX, que é um brilho muito bonito, é um brilho negro para combinar com o nosso look de hoje. E eu vou usar um pincel pequenininho. É importante usar um pincel pequenininho, porque o brilho também faz uma loucura se a gente, usar um pincel muito grande. Se você selou bem essa parte aqui embaixo com bastante pó, ok, se caiu, você passa um pouquinho o pincel mais fofinho e ele vai sair. Coloca um pouquinho de produto no pincel, tira o excesso. E eu vou colocando a maior parte do produto na parte embaixo da pálpebra móvel e vou subindo com esse brilho também bem devagar até chegar no marrom. E é depositando o brilho mais intenso na parte inicial. E aos poucos você vai subindo com um pouquinho de brilho. Se você gosta de um brilho mais intenso, você pode usar uma colinha também para brilho. Terminando a parte em cima, agora nós vamos fazer a parte embaixo e eu vou usar um lápis, que é este daqui da Lancôme. É um lápis que do outro lado ele já vem com um pincel para você esfumar. Então vou usar negro para fazer o acabamento aqui embaixo. Vou usar dentro e fora do olho. E aí você junta com a parte negra que está aqui em cima. Depois que você faz essa parte, a mesma tonalidade que você usou em cima, você vai usar embaixo. Então, primeiro eu venho com o marrom mais escuro e depois com a cor caramelo. E é bacana usar um pincelzinho lápis, que é um pincel bem delicado, mas também pode ser feito com esses pincelzinhos que são mais chanfrados. Primeiro o marrom escuro e depois do marrom escuro o caramelo. Olhos quase finalizados. Falta a máscara de cílios e também é o momento de usar aqueles cílios postiços que fica maravilhoso. A máscara de cílios que eu vou usar é da Make Up For Ever, vocês sabem que eu gosto porque ela tem uma escovinha pequenininha e também não faz muito, muita bagunça. Geralmente quando a gente faz o Smokey Eye, não é necessário você fazer uma linha em cima dos olhos, porque você já fez com o delineador em gel. Então basicamente é só passar a máscara de cílios. Quanto mais volume, mais bonito. E para finalizar, o batom. O batom, geralmente quando a gente capricha no olho em cima, a gente usa um batom mais nude. Ok? Se você gosta de vermelho, também vai ficar super bacana. Mas geralmente a gente deixa o foco em uma parte do rosto. Então se o nosso olho está super chamativo, o batom fica um pouquinho mais discreto. No meu caso, eu vou usar um nude. Esse é da Estée Lauder. Quase você não percebe que está de batom, bem discreto. E vou fazer um pouquinho de contorno. Para dar um pouquinho mais de brilho, vou usar um brilho bem bonitinho, que esse daqui é da Lorac. Também é nude, mas só aqui no centro, só para dar um pouquinho de glamour. Está feita a nossa maquiagem.
É um Smokey Eye com brilho, você pode brincar com as cores. O mais importante é que o brilho seja da mesma cor da sombra. Se você usa o delineador em gel e for esse da Inglot, tem que trabalhar muito rápido porque ele seca muito rápido. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!